Today, we want to think about Jesus this morning, especially about his personality, his character, and I think it's always good to look up to Jesus. Hoje, esta manhã, nós queremos falar acerca de Jesus, sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade e acho que é sempre bom nós olharmos para ele. And I thought at first we think about Jesus and about his character. E então, se calhar, vamos explorar um pouquinho sobre Jesus e o seu caráter. So I wrote down some questions for us what we can think through. E eu escrevi algumas perguntas pelo qual podemos pensar um pouco. And the first question is, would Jesus be patient with us? E a primeira questão é, será que Jesus seria paciente conosco? I believe he's very patient. E eu creio que ele é muito paciente. He knows exactly how much time we have in life because he also knows the end of our life. Eu não sei quanto mais tempo nós temos, mas ele conhece o tempo total da nossa vida. And so he's very patient with us. Então ele é muito longânimo conosco. Second question would be, would Jesus love us the way we are? E a segunda questão é, será que Jesus nos ama da forma como nós somos? With all our downsides. Com todas as nossas partes más? And I believe, yes, Jesus loves us the way we are. E eu creio que sim, Jesus nos ama tal como nós somos. He doesn't come and say, before I love you, you have to do these 5 things. Ele não diz, antes de vir a vocês, você tem que fazer estas 5 coisas. So his love is unconditional. Portanto, o seu amor é incondicional. Would Jesus make bad fun about us? Será que Jesus faria troça de nós? Probably not, Provavelmente não, because he loves us. porque ele nos ama. Would Jesus talk about us negatively behind our back? Será que Jesus falaria mal de nós nas nossas costas? No, Jesus would not do that. Nunca faria isso. Would Jesus be reliable and do what he announces? Será que Jesus é confiável e fará aquilo que ele disse que faria? I believe yes. If Jesus says, I do this at a certain day, he will do it. E eu creio que sim. Se Jesus disse, eu vou fazer isto em tal dia, ele vai fazer. Would Jesus communicate in a right balance? Será que Jesus vai comunicar connosco num equilíbrio certo? So would he try to overload us with his words? Será que ele vai nos sobrecarregar com as suas palavras? Or would he find the right balance, not speaking too little to us or too much? Ou será que ele não vai encontrar o equilíbrio próprio e não vai falar de mais ou de menos? I think he would always find the right level of communication to Eu us. creio que ele vai encontrar o equilíbrio certo na comunicação connosco. Would Jesus take care of us Será que Jesus tomaria conta de nós? if we need help? Se nós precisássemos de auxílio? Yes, he would, for sure. Claro que sim. I believe that. Eu creio isso. Would Jesus show off Será que Jesus iria exibir? to say, hey, look, I'm the Son of God, this is my power? Vejam, eu sou filho de Deus, olha o meu poder. I don't believe that. Eu não creio nisso. I think he will come very humble. Eu creio que ele virá de forma muito humilde. Would Jesus be proudful and boast about himself, his power, his kingdom, and his Father in heaven? Será que Jesus é tão orgulhoso e presunçoso sobre quem ele é, o seu poder e o seu Pai que está no céu? No, but he will tell us the truth. Não, mas ele nos dirá a verdade. So would Jesus, the Son of God, be humble? Será que Jesus, o Filho de Deus, será humilde? Yes, A resposta é sim. he would be very humble. Ele será muito humilde. Would Jesus honor us? Será que Jesus nos honraria? Yes, we are his creation. Sim, nós somos a sua criação. Would Jesus be selfish? Será que Jesus seria egoísta? No, for sure not. Impossível não. Would Jesus easily be angry and emotional? Será que Jesus se irritaria e seria altamente emocional? No, Não. but he can be angry. Mas ele pode se irar. Some people see that Jesus is always like a sheep and he's always like only good. Muita gente pensa, olha para Jesus como se fosse um cordeiro, muito manso, bonzinho. But when we remember really what he did and said, he was turning tables in the house of God, in the church. Mas se nos lembrarmos aqui que ele disse e o que fez, ele chegou a derrubar mesas no templo de Deus. So, but he's not easily to be angry.
mas ele não é facilmente irrascível. There has to be the right reason. Tem que haver o motivo certo. And then we can be angry without sin, E aí poderemos nos irar sem pecado, for that's possible. pois isso é possível. Would Jesus enjoy evil things? Será que Jesus teria prazer em coisas más? No, he only wanted to live in the light. Não, Jesus só quis viver na luz. Would Jesus warn us from the evil? Será que Jesus nos avisaria do mal? Yes, I believe like parents tell their children, don't do this is dangerous, Jesus would warn us. Eu também creio, assim, nós como pais, que falamos com os nossos filhos, Jesus nos iria avisar. And I believe that's the reason why he's also warning us for the bad things that are coming in the last days. E é por isso que eu creio que Ele continua nos avisando das coisas más que há onde há de vir nos últimos tempos. Would Jesus trust us first? Será que Jesus confiaria em nós primeiro? Yes, if we would tell a story to Jesus, he first would trust us. Sim, Ele ouviria a nossa história e com certeza que nos confiaria. Would Jesus wish us, hope the best for us? Será que Jesus iria querer o melhor para nós? Yes, Jesus wants the best for us. Sim, Jesus quer o melhor para nós. Would he easily give up? Será que Ele facilmente desistiria? No, he would proceed. Não, Ele continuaria. Would Jesus be without failure? Será que Jesus é sem falha? Yes, we know the Bible says he was without sin. Sim, conhecemos a Bíblia, diz que Ele não tinha pecado. Would Jesus give his life for you in a dangerous situation and save your life? Será que Jesus correria risco, daria a sua vida por nós numa situação perigosa? Yes, he would do. Claro que sim. Would Jesus please us and manipulate us for his own sake? Será que Jesus nos iria manipular somente para tirar proveito próprio? No, he wouldn't do that. Não, Ele nunca faria isso. Would Jesus be interested in our money to become rich? Será que Jesus se interessaria pelo nosso dinheiro para tornar-se rico? No, I think he has no financial interest. Não, eu creio que Ele não tem interesses financeiros. Would Jesus be unrighteous? Será que Jesus seria injusto? No, we know that God, his Father, is righteousness. Não, sabemos que de Jesus, o Pai, são justos. So, would Jesus be led by his emotions or by the Holy Spirit? Será que Jesus vai guiar pelas suas emoções ou pelo Espírito Santo? I believe that he was always listening to the Holy Spirit and not to his emotions. Eu creio que Jesus estava sempre atento a ouvir o Espírito Santo e não as suas emoções. Doesn't mean that it was painful for him. Isso não significa que não fosse doloroso para ele. So would Jesus tell us the truth? Será que Jesus nos iria dizer a verdade? Yes, he would. Sim, ele faria isso. Would Jesus compare himself with others, who is better than me or who is weaker than me? Será que Jesus iria comparar eu com os outros, quem é mais forte ou quem é mais fraco do que eu? No, he would not compare himself with others. Não, ele não ia se comparar a outros. Would Jesus ever lie to us? Será que Jesus alguma vez nos mentiria? No, we know. He's telling us the truth. Não, sabemos que ele somente diz a verdade. Now the last question. Would Jesus, the Son of God, serve us? Será que Jesus, o Filho de Deus, nos serviria? Yes, he would serve us. Sim, ele nos iria servir. When we look to the character of Jesus, Quando nós olhamos para o caráter de Jesus, we look to perfection of the King of Kings, of God's Holy Son. olhamos para a perfeição, o Rei dos Reis, o Filho de Deus. So, but what is it that makes all these questions into a good, right answer? Mas o que é que faz com que todas essas questões terminem numa boa resposta? It is the true love. É o verdadeiro amor. It is his true love. É o seu verdadeiro amor. Because he has defined love. Porque ele tem um amor definido. And in 1 Corinthians 13, E em 1 Coríntios capítulo 13, 4 to 8, we can read about this love
No versículo 4 a 8 podemos ler sobre este amor. And here it says in 1 Corinthians 13, 4 to 8, Em 1 Coríntios 13, 4 a 8, love is patient, o amor é sofredor, love is kind, é benigno, it does not envy, não é invejosa, it does not boast, não trata com leviandade, it is not proud, não se ensoberbece, it does not dishonor others, não se porta com indecência, it is not self-seeking, não busca os seus interesses, it is not easily angered, não se irrita, it keeps no record of wrongs. não suspeita o mal. Love does not delight in evil, O amor não folga com a injustiça, but rejoices in the truth. mas folga com a verdade. It always protects, Tudo sofre, it always trusts. tudo crê. Okay, important, because I spoke in the past about shall we trust first? If we have no people coming to us, shall we trust first? Só reparo, porque em tempos anteriores eu falei sobre será que nós deveríamos confiar primeiro. The Bible says we shall be like children. A Bíblia diz que devemos ser como crianças. And here it says love always trusts. E aqui diz o amor sempre confia. So if we are filled with full of love, Então se estamos cheios de amor, we need to trust first. precisamos de confiar primeiro. If our trust is disappointed, Sem o amor vem o desapontamento. then we need to forgive and go to Jesus and to God, Então precisamos de ir a Jesus e perdoar. and always trust again first. E sempre confiar primeiro. Then it says it always hopes, Então diz, tudo espera, it always perseveres, tudo suporta. and love never fails. O amor nunca falha. Jesus is love in perfection, Jesus é amor e perfeição. and we can have him as a role model. E nós podemos tê-lo como um modelo. 20, 30 years ago, there was this saying, I want to become like Jesus. Há 20, 30 anos atrás, eu dizia, eu quero ser como Jesus. He was a role model, Ele era um modelo. and people said, I want my character to be closer to his character. E as pessoas diziam, eu quero que o meu caráter seja parecido com o seu caráter. And that's not easy. E isso não é fácil. But if his love is within us, Mas se o seu amor está em nós, his character comes within o us. seu caráter vem em nós. And this is supernatural. E isto é sobrenatural. People cannot do it. As pessoas não podem fazer. People cannot persevere As pessoas não podem perseverar if the love is not filled up again. se o amor não os enche outra vez. So what about us? E então, e nós? If Jesus would be in the church, Se Jesus estaria na igreja, 100 people, 100 pessoas, Jesus comes in, e Jesus entra, would you think he says, yes, here I am, I'm Jesus? será que pensa que ele vai dizer, eu sou Jesus, aqui estou eu? No, I think he would quietly take a seat in the back row. Eu creio que ele entraria de forma silenciosa e ficaria nos lugares de trás. I think we would not easily see him first. Eu creio que não o iríamos ver facilmente primeiro. And then when we meet him, we don't know that's Jesus, and he talks to us. E então, ao falarmos com ele, não o reconhecemos e ele fala connosco. Would we always like what he says to us? Será que iríamos gostar sempre daquilo que ele iria nos dizer? Probably not. Provavelmente não. But in his presence, where we feel his love, Mas na sua presença, onde sentimos o seu amor, even what we don't like to hear, ainda daquilo que nós não gostamos de ouvir, we will be able to understand it's good for us. iríamos entender que é bom para nós. So would we be able, if we see Jesus, and we don't know it's Jesus first, would we be able to trust Jesus fully, right in the moment? Será que seria possível se nós víssemos Jesus sem o reconhecermos? Será que é provável de nós o confiarmos primeiro? I think it will be very difficult for us to trust someone that we see for the first time fully. E eu creio que é difícil nós confiarmos plenamente em alguém que quando o conhecemos pela primeira vez. But I believe
that it was possible because when he called his disciples, "Come and follow me," they stopped their whole business. Mas eu creio que é possível, porque quando Jesus chamou os seus discípulos pela primeira vez, eles pararam do que estavam a fazer. Because they saw something is different with Jesus. Porque eles viram que algo era diferente com Jesus. And this can be truth. E isto pode ser verdade. I want to see it. E eu quero ver isso. But I believe for us it will be difficult if a new man comes in and if he looks very friendly and very nice, to trust him fully. E eu creio que para nós seria muito difícil alguém chegar pela primeira vez e até com boa cara e sorrindo e nós o confiamos bem primeiro. So would we be able, if Jesus tells us, yeah, please do this and that, would we be able to do that? Será mesmo Jesus nos dizendo? Será que é possível para nós fazer isso? I think we could do a thing, part of it, but we will not be able to 100% do it always. Eu creio que em parte poderíamos fazer isso, mas não 100%, todas as vezes. Let's think about Jesus, Vamos pensar sobre Jesus, his personality, a sua personalidade, full of perfect love, cheio de amor perfeito, full of good thoughts for us. cheio de bons pensamentos acerca de nós. When he looks at us, Quando ele olha para nós, he sees all that we're missing, ele vê tudo aquilo que nos faz falta, but still he loves us unconditionally. mas mesmo assim ele nos ama de forma incondicional. And all of us, we are here in the room today, E todos nós estamos nesta sala hoje, all of us, the people that hated him, todas as pessoas que o odiavam, the people that did not believe in him, pessoas que não criam nele, the people that liked him, Jesus fans, pessoas, os fãs, aqueles que gostavam de Jesus, and the people that loved him. e as pessoas que o amavam, All of us will stand one day before him. todos nós um dia iremos estar de pé, permanecer de pé diante dele. And the problem is, E o problema é, nobody will be able to justify himself. será que ninguém vai poder se auto-justificar? Not the Pope, Nem o Papa, not the Trump, nem o Trump, not you, nem eu, not me. nem tu. We will not be able to say, by the way, I have the ticket. Ninguém vai poder dizer, eu tenho um bilhete. According to my conviction, about only 2% of the world's population Sobre a minha crença de 2% da população mundial will be rewarded because of his grace with us. será salvo pela sua graça para connosco. So this will be the ticket for us. Esse será o bilhete para nós. He has the ticket for us. Ele tem o bilhete para nós. It's again his grace. É novamente a sua graça. And in 2 Timothy 4 verse 8, E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, we can understand the situation we come to in our lives when it's over. podemos entender a situação quando chegar ao final da nossa vida. In 2 Timothy 4 verse 8 it says, E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 diz: "Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his coming back." 4:8 diz: Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. So one day he will give us the crown for our lives. Então, um dia Ele nos dará a coroa para as nossas vidas. He will reward us Ele nos vai recompensar. if we belong to those people who love him and he expecting him back. Se nós pertencemos àquele grupo de pessoas que o ama e está aguardando o seu regresso. So it will become true what he spoke out here on earth. Então se tornará verdade aquilo que Ele falou aqui na Terra. We know John 14:6. Nós conhecemos João, capítulo 14, versículo 6. Jesus answered, "I am the way and the truth and the life.
No one comes to the Father except through me. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. And it will become true. E isso vai tornar verdade. Only through Jesus. Somente por meio de Jesus. And only by His grace. E somente pela sua graça. We will have an eternity. Teremos a eternidade. And in John 10 verse 9. E em João, capítulo 10, versículo 9. He says, I'm the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture, what means food. E diz: e eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. We often, and I belong to the people, we see so much gospel and so much things around, and we want to be wise and we want to do things right. But the focus needs to be on Jesus. Nós somos pessoas que, no fundo, nós queremos fazer as coisas certas, queremos fazer aquilo que é bom, mas o foco tem que estar em Jesus. Because in the end we will not stand before a professor of theology who will judge us. Porque no final nós não vamos estar de frente de um professor, de um teólogo. We will stand before a man full of love and grace for our lives. Nós vamos nos deparar com um homem cheio de amor e graça para as nossas vidas. So Jesus is the answer for our lives. Então Jesus é a resposta para a nossa vida. And we want to love Him E nós queremos amá-lo. and fall in love with Him again. E nos apaixonar por Ele novamente. And I believe we can test if we really love Him. E eu creio que nós podemos testar se realmente o amamos. Because if we really love Him, we want Him to come back. Porque se nós o amamos, nós realmente queremos que Ele possa vir novamente. We want to be in an expectation. Nós queremos estar numa expectância. I believe that He loves us so much. E eu creio que Ele nos ama tanto. And I believe that He has such a good plan for our lives. E eu creio que Ele tem um grande plano para a nossa vida. And I believe that He sees all our strugglings. E eu creio que Ele vê todas as nossas lutas. And He also sees our downsides. E Ele também vê os nossos tempos maus. But He decided to love us the way we are. Mas Ele decidiu amar-nos da forma como nós somos. And that's about it for today. E esta é a nossa mensagem para hoje.